Vivemos em uma época de grande confusão sobre o significado do casamento e da família. Muitos veem o matrimônio como uma invenção humana, algo que pode ser moldado conforme nossos desejos e conveniências. Outros fazem piadas, ridicularizam essa instituição como se Deus tivesse criado o amor e o diabo inventado o casamento. Mas será que essa visão está correta? O que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre esta união sagrada? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, encontramos um momento revelador. Os fariseus se aproximam de Jesus não para aprender, mas para armadilhar. Sua pergunta parece simples: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Observe a diferença de perspectiva. Jesus tem um olhar positivo sobre o matrimônio. Ele se preocupa com o que é necessário para que um casal mantenha a harmonia conjugal, para que sejam fiéis à aliança que fizeram diante do altar. Os fariseus, ao contrário, têm um olhar negativo. Eles querem saber sobre o caminho mais fácil, como sair, como terminar, como se livrar. Não é exatamente assim que nossa sociedade pensa hoje? Em vez de perguntar como salvar um casamento, como reconstruir, como fortalecer os laços, muitos já procuram a saída mais rápida, a separação, o divórcio, como se fosse a solução natural para qualquer dificuldade. Jesus, em sua sabedoria, não responde diretamente, ele devolve a pergunta: o que Moisés ordenou? Os fariseus respondem que Moisés permitiu o divórcio por meio de uma certidão. E então Jesus revela o cerne da questão. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu isso. A dureza do coração. Esta é a raiz do problema. Todo casamento pode ser salvo se ambos quiserem salvá-lo. Mas quando um ou ambos endurecem o coração, quando se recusam a perdoar, a recomeçar, a mudar de atitude, aí sim o matrimônio está em perigo mortal. Quem ama, muda. Quem ama, cuida. O melhor cuidado que podemos dar é transformar nossas atitudes para que o outro se sinta amado e para que possamos receber amor. Depois de diagnosticar o problema, Jesus faz algo fundamental. Ele volta às origens. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Este princípio é essencial não apenas para o matrimônio, mas para toda a nossa fé católica. Em meio a tantas opiniões, tantas vozes que dizem coisas diferentes, precisamos voltar sempre à palavra de Deus, ao catecismo da Igreja, à revelação original. Não podemos basear nossa fé em achismos e preferências pessoais. No livro do Gênesis, vemos Deus criando o mundo e alegrando-se com cada parte da criação. Deus viu que era bom, repete a Escritura. Quando cria o homem, Deus viu que era muito bom. Mas então, pela primeira vez, Deus diz: não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Note a sabedoria divina. Deus não molda a mulher do barro como fez com Adão. Ele a forma a partir do próprio homem, de sua costela, não da cabeça para que não fosse superior, não dos pés para que não fosse inferior, da costela, do lado, para ser parceira, companheira, alguém que caminha junto. Quando Adão vê Eva pela primeira vez, suas primeiras palavras na Bíblia não são de adoração a Deus, mas de encantamento com a mulher. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem contempla a beleza de Deus refletida na perfeição da mulher. E então Deus estabelece o princípio fundamental. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui está a verdade que muitos ignoram. O casamento não foi inventado pela Igreja. Não é uma tradição religiosa que pode ser descartada. O matrimônio foi instituído por Deus no próprio ato da criação. A Igreja é apenas a guardiã desta revelação, a portadora desta mensagem sagrada. Quando Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe, ele está defendendo a santidade original do matrimônio contra todas as tentativas humanas de relativizá-lo ou diminuí-lo. Jesus não evita o assunto difícil, ele enfrenta diretamente a ferida mais grave do matrimônio, o divórcio.
Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, ela também comete adultério. Palavras duras para nossos ouvidos modernos, mas Jesus não pode abolir o que ele mesmo estabeleceu. O Papa, os bispos, os padres não têm autoridade para mudar o que Cristo ensinou. Isso significa que não há esperança para quem está em situações complicadas? Absolutamente não. A Igreja é mãe e mestra. Ela tem orientação específica para cada situação. Primeiro caso, casais que vivem juntos, mas nunca se casaram na igreja, e nenhum dos dois tem impedimento. O caminho é claro: procurar o sacramento do matrimônio. Não precisa de festa grandiosa. Em uma capela simples, com o padre e testemunhas, em 20 minutos recebem a bênção que Deus preparou para eles. Segundo caso, uma pessoa nunca se casou, mas vive com alguém que já foi casado na igreja. O caminho é buscar o processo de nulidade matrimonial. A igreja analisa o casamento anterior para verificar se foi verdadeiramente um matrimônio aos olhos de Deus ou se faltou algum elemento essencial. Se a nulidade for concedida, o casal pode receber o sacramento. Terceiro caso: ambos já foram casados na igreja e agora vivem uma nova união. Os dois devem pedir o processo de nulidade. E se a nulidade não for concedida? Há um acompanhamento específico para casais em segunda união, onde a igreja oferece orientação para que vivam sua fé católica da melhor maneira possível em seu estado. Um ponto fundamental que muitos desconhecem: no dia do casamento, o casal recebe uma graça especial de Deus, a graça do matrimônio. Assim como o padre recebe a graça de fidelidade ao sacerdócio no dia de sua ordenação, os casados recebem uma graça particular para viver santiamente sua vocação. Como seria possível um homem e uma mulher conviverem santiamente por toda a vida, superando dificuldades, tentações, crises, sem essa graça divina? É impossível. Por isso, o matrimônio é um sacramento, não apenas um contrato social. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1641 a 1654, apresenta claramente as exigências do casamento católico: unidade e indissolubilidade. O casamento é para sempre. Não existe até que a paixão dure ou enquanto for conveniente. Fidelidade conjugal. Adultério, traição, mentira não cabem no plano de Deus. São pecados graves que ferem a essência da aliança matrimonial. Abertura à vida. Casamento inclui essencialmente a possibilidade de gerar filhos. Casais que deliberadamente excluem a possibilidade de ter filhos não podem receber validamente o sacramento. Estas não são invenções da Igreja, mas exigências que fluem da própria natureza do matrimônio como Deus o criou. Um fato interessante e pouco conhecido: na ordem da criação, o matrimônio precede o sacerdócio. Um homem casado não pode abandonar a esposa e os filhos para se ordenar padre, mas um padre pode, em casos extremos e com a devida despensa, deixar o ministério sacerdotal para se casar, porque está retornando à vocação primordial da humanidade. Isso não diminui o sacerdócio, mas mostra a sacralidade fundamental da união matrimonial. São de famílias santas, de matrimônios abençoados, que surgem as vocações religiosas. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo desconforto. Talvez sua situação não esteja de acordo com o que a Igreja ensina. O que fazer? Primeiro, não se afaste. Procure ajuda. A Igreja tem uma resposta para cada situação. Há um caminho de salvação para todos, mas é preciso ter humildade para buscar orientação, coragem para fazer mudanças necessárias. A Igreja não está aqui para julgar sua história, seus sofrimentos, suas lutas. Está aqui para acolher, orientar e ajudar você a encontrar o caminho que Deus preparou. Imagine que você vai ao médico sentindo dores. Ele pede exames e descobre problemas sérios. Mas porque é bonzinho e não quer entristecer você, ele guarda os exames e diz: "Você não tem nada. Viva a sua vida do seu jeito." Esse médico te ajudou ou te prejudicou gravemente?
Da mesma forma, um padre que não fala a verdade sobre o pecado, sobre as exigências de Deus, não está sendo bondoso, está sendo cruel. O amor verdadeiro diz a verdade, mesmo quando dói, porque só a verdade pode libertar e curar. O matrimônio não é para satisfazer convenções sociais, não é para agradar o padre, o bispo ou o papa. É o canal de santificação que Deus oferece ao casal, é a maneira como Ele criou a família desde a origem. Se você vai seguir este caminho ou não, a escolha é sua. Se quer cuidar da sua salvação ou não, é decisão sua. Se quer agradar a Deus ou viver do seu próprio jeito, você é livre para escolher. Mas saiba que, se você realmente deseja agradar ao Senhor, há um caminho claro que Ele deixou. A Igreja, como mãe amorosa e mestra sábia, está pronta para caminhar com você, qualquer que seja a sua situação atual. Tome posse diariamente da graça do matrimônio que Deus concedeu. Vigie e ore para não cair em tentação. O espírito pode estar pronto, mas a carne é sempre fraca. E para aqueles em situações difíceis, não desanime. Procure a Igreja. Ela tem uma palavra de esperança e um caminho de vida para você. O matrimônio, como Deus o criou desde o princípio, é bom, é santo, é o caminho de santificação para milhões de pessoas. Que possamos ter a humildade de aceitar este plano divino e a coragem de vivê-lo plenamente.